Na introdução do texto da peça de teatro Aziraí, o gigante mortal, Ailton Krenak, diz assim: vivemos num mundo de tanta falsidade que mostrar os segredos das nossas famílias é um risco. É mais fácil criar uma fábula e mostrar ela em cena. Fábula não sangra. O Zahir, como que foi essa escolha do que mostrar ou do que não mostrar na hora de mandar a real sobre Aziraí? Aziraí. Aziraí. Isso. Que é a sua mãe. Sim. Esse espetáculo ele foi criado dentro de uma sala de ensaio, especialmente por mim, Duda Rios e a Denise Stutz. São os dois diretores. E a gente pensou na dramaturgia um formato que quebrasse o estereótipo constantemente do que é ser uma indígena nos dias de hoje. É claro que lá no início, quando a gente pensou em fazer o espetáculo, né, quando ele chega para mim e fala assim, vamos fazer um espetáculo sobre a sua história, a gente não sabia que ia ser sobre a minha mãe. A gente ia contar a minha história, de alguma maneira, a gente não sabia qual história seria, né? Só que com o passar do tempo, a gente foi escrevendo ali, conversando. A gente foi entendendo que tudo girava em torno da minha mãe. A minha relação com a minha mãe era o assunto mais predominante. Sei. Então, a gente começou a entender que era sobre a minha mãe. O nome alienígena da minha mãe era Alzira. A gente que não é besta e nem nada, damos um jeitinho de indigenizar o nome da minha mãe. A gente tirou o L, que estava entre o A e o Z, empurramos o A para perto do Z, o L foi lá para o final, para depois do último A, arrancamos a perna do L, que virou um I, e a perna foi lá para cima, que virou Cairuaiuera, quer dizer, o rabo do macaco. E aí o nome, ao invés da gente ler Azirai, agora a gente lê Aziraí. O nome que era alienígena virou um nome indígena. Minha mãe foi uma pioneira, uma mulher suprema, que não é para qualquer um ser supremo. E eu sou filha desse ser humano supremo. E ela está viva. Sim. Partiu, mas está viva. Ela encena comigo o espetáculo, ela está lá comigo. Você herdou algum superpoder dela? Eu acredito que a Zahir, artista, criadora, contadora de história, inventora, todas essas qualidades, né, enquanto ser humano, é herança da minha mãe. E a minha mãe também herdou da avó, da bisavó, da tataravó. Então isso é uma herança que vem de muitos até chegar a mim. E as dores, quando o Ailton fala sobre o segredo de família, na sociedade atual, em que eu participo também, em que nós estamos inclusos, as pessoas querem esconder os segredos, especialmente os familiares, porque isso fica uma imagem ruim. E o espetáculo, ele expõe, mas sem acusar a minha mãe, porque a minha mãe, ela viveu um silenciamento, um apagamento, que é provocado desse aculturamento dos povos indígenas. Quando a minha mãe vai para a cidade, sem falar português, para uma nova cultura, em que antes, para a gente se alimentar, a gente ia caçar, meu pai ia caçar, minha mãe ia pescar, a gente tinha roça, meu pai plantava, minha mãe também ia para a roça com meu pai, então a gente foi criado nesse formato. E de repente a gente vai para a cidade e a gente vira uma miseráveis na cidade. Sim. A gente começa a comer restos de comida, esses hortifrutis, aí eles jogam coisas. As sobras, né? As sobras. E a gente viveu isso. Eu lembro que a minha mãe
Meus pais ainda não eram aposentados, né? E minha mãe rezava nas pessoas e hora ou outra alguém dava um dinheirinho para minha mãe, né? Para, sei lá, ela tinha salvado alguém, curado alguém na cidade, a pessoa lá oferecia alguma coisa em troca, dava um dinheirinho para minha mãe.